Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um Troca Ideia. Este Troca Ideia é o 7º Troca Ideia desta nova temporada. E hoje nós vamos falar sobre superação. Quantas vezes precisamos nos superar nesta vida, não é mesmo? E eu estou aqui hoje com o Alessio. Oi, Alessio, tudo bem? Que é psicólogo e hipnólogo, tudo bem? Microfone, Alessio. Tudo bem. Muito obrigada, viu, de você ter aceitado o convite. Obrigada. Estamos aqui com a Tatiane Bertazzoni do Isto é Festa. Oi, Tati. Oi, Vera. Superando. Verdade, né? Prazer mais uma vez pelo convite de vocês. E a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante, né? Porque cada dia é uma superação, né? Com certeza. Estamos aqui também com a Cláudia, Ateliê Ideia e Arte, né, Claudinha? É isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vera. A gente está aqui, agradeço. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um convite aí do Troca Ideia. Alegria toda minha em vocês Imagina. estar presente no Troca Ideia. Pessoal, superação. Acho muito importante falar, está tendo o pessoal das Olimpíadas Paranormais e eles se superam a cada dia. E nós temos que nos superar também a cada dia. Vê a água. A água, quando vem lá no rio, tem aquela pedra enorme. Ela vai, às vezes ela passa ao lado dessa pedra, delicadamente, e vai embora, e deslancha. E às vezes a água vem e dá aquela explosão na pedra, e passa por cima e vai embora também. Então, penso eu, nós decidimos qual é a maneira que nós vamos enfrentar esse obstáculo. Se nós vamos ser aquela água que vamos passar ao lado do obstáculo e deslanchar, ou se nós vamos vir e dar de frente e depois ainda nós vamos ter que curar as feridas, nos curar, limpar o que aconteceu. Então esse obstáculo, nós vamos ver como que nós vamos superá-lo. Isto é superação. Superação é obrigação. A gente supera, vai ter que superar. Vem, você só vai decidir como que vai fazer. Tem uma frase que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu acho que isso encaixa na superação. E com vocês o tema Troca Ideia, o Troca Ideia com o tema superação. Alessio, psicólogo, hipnólogo, microfone bem pertinho. Alessio, me fala uma coisa, você concorda com o negócio da água aí? Concordo. Vamos ter que superar. Vou falar em superação, estou me superando com o microfone na mão, que eu não tenho nenhuma intimidade com isso aqui. Não. Então tá, vai ter que ter agora. Você vai pegar intimidade, Tá bom. vai pegar. Então, meninas, superação, o que vem à sua mente, Claudinha? Olha, quando eu falo em superação, para mim, em primeiro lugar, estar aqui já é um motivo de superação para mim, né? Eu fico muito feliz. Eu estou, assim, ultrapassando a minha timidez. Eu fico por muito estar feliz aqui. de estar participando desta superação com você. Estável. E assim, como a Tati falou, todo dia é uma superação, né? Só o fato da gente estar acordando, estar vivendo, superando cada obstáculo do nosso dia a dia, já é muito importante, né? E assim, eu tenho me superado a cada dia, no meu trabalho, enfim, no meu dia a dia, na minha vida pessoal e profissional, para mim, eu tenho me superado demais. Muito bem. Tati, o que vem a palavra superação na sua mente? Olha, Fala vida pessoal, depois a gente fala profissional. Vamos dividir por partes, diria Jack. Então, assim, na verdade, eu acredito que os dois estão ligados, né? Porque a cada dia que a gente levanta, é mais um dia que a gente vai superar, é mais um dia de decisão que a gente tem que tomar em várias áreas das nossas vidas, nas escolhas que nós fazemos, né? Então, e eu acredito também assim, como eu sou uma pessoa muito de fé, então eu acredito que está meio que ligado um no outro, né? Porque para você se superar, você tem que acreditar, porque você superando aquilo, você vai acreditar que você vai ter aquele resultado. Então, eu acredito que a fé também age muito junto com a superação, né? Eu vou levantar essa manhã acreditando que mais um dia vai dar certo, que vai ser mais um dia de sucesso. Então, é isso. Muito bem. A superação, para mim, é isso. Alessio, o que vem à sua cabeça, superação de um psicólogo? Bom, um psicólogo vê superação quase igual o que vocês veem aí, tá? O que todos veem. Eu acho assim, a gente não nasce andando, a gente não nasce falando, a gente não nasce pensando esse monte de bobagens que a gente pensa no dia a dia. E a gente supera, aprendendo a andar, aprendendo a falar,
aprendendo, né? E ouvindo as bobagens. Eu ligo a TV de manhã e ouço falar de sequestro relâmpago, mas eu vou ao banco, né? Fico, sabe, saidinha de banco, estou lá na porta do banco. O trânsito está muito violento. Ou seja, você supera o medo. O ser humano faz isso, né? O ser humano supera um bocado de coisa. Alguns têm mais facilidade com determinadas coisas, mas é do ser humano. Desde o nascer. Agora, me fala uma coisa. Eu sei que você foi fazer o curso de psicologia aos 49 anos. Isso. O que te levou a esta... É uma grande superação, né, pessoal? É uma grande superação. O que te levou a fazer esse curso? Eu trabalho na Prefeitura de Santo André há 26 anos. 18 anos trabalhando com dependência química. E sempre como coterapeuta, nos grupos, acompanhando psicólogos e tal. E eu resolvi fazer por causa disso. Eu gostei da profissão, né? Gostei do que eles faziam. E depois que meus filhos cresceram, foi agora a minha vez. Ah, muito bem. Então foi tranquilo fazer a faculdade? Ah, tranquilo não. Então daqui a pouco você me conta. O velho demora para aprender a marchar. Daqui a pouco você me conta isso, então. Então, Tati, na empresa, me fala uma coisa. Às vezes tem clientes que tiram você do sério. Como que funciona isso? Sim. E você, às vezes, pede uma coisa para você que você não sabe ainda. Porque, às vezes, nós não temos algumas habilidades e as pessoas fazem aquele pedido. E aí é hora de falar, opa, agora é comigo. Como que eu vou fazer? Como eu vou me portar? Tá. Então, um ponto muito importante que você levantou, né? Claro que às vezes o cliente tem uma ideia fixa em sua mente que quer aquilo. Então, assim, eu só nego se realmente eu ver que não é possível atendê-lo. Mas se é algo que eu sei que eu posso superar o meu medo e a minha insegurança e conseguir atender o cliente, eu vou me esforçar para atender o cliente do jeitinho que ele pediu, né? Com aquela peça, com aquele material, enfim, com aquela decoração. Dentro do meu trabalho, isso. No foco do cliente, eu tento me superar, sim. E é muito bom essa sensação, porque aí eu aprendo que eu posso fazer mais do que aquilo que eu fazia. Já é uma coisa a mais que eu sei que eu posso fazer, né? Então, assim, eu geralmente não falo não para o cliente, só se realmente eu vejo que não, né, tá totalmente fora daquilo que eu trabalho. Mas, se não, eu vou atrás, sim, eu corro atrás para poder atendê-lo. Eu creio que o importante, no caso das empresárias, das pessoas que têm empresa, é que nós abrimos o leque. Às vezes pedem, e aí entra a criatividade também. Sim. Às vezes, hoje eu trabalho com a modinha maior, modinha plus size. Por quê? Porque eu vi isso, a pessoa fala, mas para mim não tem. Como assim para mim não tem? A gente começa a procurar para ter também para aquele cliente. Ainda mais assim na minha área, né? A parte de decoração, a gente tem que estar sempre inovando. Tem que ver sempre o que está no mercado, o que está saindo mais, as cores, enfim. E está sempre inovando. Mas, às vezes, mesmo assim, a gente pesquisando muito, tem alguma coisa que o cliente viu em especial, né? Que às vezes pega a gente de surpresa. Então, só de conseguir fazer aquilo, atender o cliente, ver o cliente feliz, né, com aquele resultado, isso é uma superação muito grande. Eu considero, sim, isso um ato de superação. Superação. Claudinha. Microfone, Claudinha. Além de ser superação para você estar aqui na empresa, quando você deu o passo a ideia e arte. Ideia e arte, né? Quando você deu esse passo, qual foi o maior... Nossa, esse obstáculo não vai ser fácil superar. Ou nós nem sabemos, às vezes, que vamos passar por aquilo. A hora que ele vem, que a gente vai ser a aguinha lá. Vamos decidir se eu vou passar do lado ou se eu vou, se ela corre. Vou dar de frente com essa pedra. É verdade. Bom, para começo de conversa, eu sou formada em Direito. Então, tudo a ver. Uma coisa bem, né, bem diferente. Então, assim, eu sou formada em Direito, sempre trabalhei na área administrativa. Determinado tempo me deu um clique e falei, bom, eu sempre gostei dessa questão de artesanato, né? Sempre fazia algumas coisinhas ali, né? Mas nada profissional. Aí eu falei, bom, determinado tempo falei, vou tentar mudar o meu foco aí, tentar me superar. E assim, a minha criatividade foi uma superação tremenda, porque sempre trabalhava aquela metodologia administrativa, questão do direito, que é sempre teoria total. E assim, você começar a criar é uma questão de superação tremenda, né? É uma questão de superação, assim, total. Então,
como você mesmo perguntou para a Tati, a questão de cliente, enfim. Quando o cliente, como a gente trabalha com personalizado, quando o cliente vem e fala, eu quero determinada coisa, você fala, poxa, mas eu nunca fiz, e agora? Vou me superar. Né? A questão do biscuit, por exemplo, a pessoa chega e fala, não, eu quero determinado bonequinho, eu quero determinada coisa. A gente vai lá e, não, eu vou meter as caras, né? Vou desenvolver, vou colocar minha criatividade ali. E é uma superação. Você vê como nós nos superamos o tempo todo? Com tempo dois todo. psicólogos aqui, a gente está chique com esse... Nós estamos chique com esse tema hoje. O tempo todo superação. Nós estamos aqui com a linda da Ana Paula Pulga, que também é psicóloga, né? E escreveu o livro Criando Filhos, Liderando Equipes. E nós estamos falando hoje sobre superação, Ana Paula. Quando se apresente. Primeiro você fala oi. Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com esse time de pessoas que a experiência de vida é mais do que superação, mais do que qualquer teoria de superação. São os exemplos que a gente vive na vida. E aí o livro é exatamente isso, é a reunião aí de algumas histórias de superação, porque quando a gente acha que não vai dar certo é quando dá, né? E aí é maravilhoso, a gente, uau, né? Tem aquela sensação de, uau, me superei, nossa, né? Deu certo. Isso. E aí hoje eu estou trabalhando com isso. Eu sou coach, né? Além de tudo, meu foco é psicologia organizacional. Daqui a pouco você vai me contar o que é coach. Vou contar. Porque o pessoal fala em coach. Tem muitas pessoas que não sabem o que é coach. Então, ou faz uma ideia errada, né? Faz uma ideia errada. Faz uma ideia errada e aí perde um monte de oportunidade de conseguir superar. Porque às vezes a gente consegue superar sozinho, às vezes não. Às vezes a gente tem que superar junto com alguém que precisa de ajuda, né? E aí eu vou explicar um pouquinho mais. Muito bem, pra muito vocês. bem. E quando vem a palavra superação na sua vida, o que vem à sua mente? Peguei pesado. Pegou. Nossa, tô num divã aqui. A gente tá vendo? Tá vendo? Eu acho que antes de tudo, a gente... Quando... O papel de mãe, né, de mulher, eu acho que a mulher vive se superando, né? Porque a gente já tem um monte de obstáculos naturais do gênero, infelizmente ainda tem, que a gente tem que superar, e aí... E com os filhos. Então, eu acho que a primeira superação na minha vida, com 35 anos, caminhando para 36, foram as minhas próprias barreiras de crenças limitantes. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Isso não vai dar certo. E aí vem aquela voz, parecia que você ouve a voz da mãe, da avó, né? Mas você vai fazer isso, mas você vai fazer isso. De outro lado, aquele vai dar certo. E aquela voz que diz, tá vendo? Porque daí dá errado também, né? Então, aí quando dá errado, a pessoa aí quando fala, dá errado, você fala... É um prazer que a outra pessoa tem. Nossa, menina, é o mel, né? É o mel, a pessoa fala assim, nossa, eu falei. Aí faz aquela carinha da Jerônica, né? Eu avisei. Mas se a gente não experimenta... Você não vive essa superação de uma própria barreira, porque pode ser uma crença que te limite para outras coisas que você vai ter que fazer. A gente tem, na vida a gente tem os tem o quês, tem o que fazer algumas coisas, a gente tem, né? E aí ela pode estar te limitando a isso também. Então, na minha vida pessoal, hoje, assim, né, com filho, com marido, com família, eu acho que é muito de onde eu cheguei, por exemplo, escrever um livro, eu me superei. Assim, de eu ter a cara de pau de escrever o material, né? E aí fala assim, faz sentido para mim, será que faz para as outras pessoas? E submeter isso a uma crítica, porque quando você torna um material público... A vitrine fica maior. Nossa, então isso... Vai jogar pedra. Eu acho que... agora te respondendo objetivamente, eu acho que ter escrito o livro, na verdade, assim, ter apresentado o material para uma editora e falado assim, gostou? E aí, você, pronto, né? Ele vai virar para você e vai dizer, não gostei, não gostei, né? E isso era um medo meu. Isso era uma crença de estar exposta, assim, né? Das críticas. Posso fazer uma crítica construtiva? Nunca é, né? Ninguém quer, assim, quando a pessoa já te prepara, fala assim, vou fazer uma crítica construtiva. Você fala, e agora não é... Espera. Espera, que agora não é crítica construtiva, agora é feedback. É feedback. Vou te dar um feedback. Você faz contrato para receber o feedback. Quando falar essa palavra, e acho que foi uma superação minha essa questão de vou expor. Porque é um material que foi escrito há muito tempo, assim, desde quando eu tive o primeiro filho, 2008,
que por enquanto era meu, era das minhas redes sociais. E aí eu falei, não, se for bom se não é, vamos tentando, né? Então, muito bem, muito bem. Alessio, passa o microfone para o Alessio. Alessio, o seguinte, o Alessio, ele trabalha com recuperação de pessoas dependentes químicos. E familiares. E familiares. Olha, e familiares, porque a família dos dependentes também tem um problema gravíssimo. E a minha palestra, O Poder Está em Mim, que ontem eu apresentei na Expo Prêmio Eventos, um beijo pro pessoal que estava comigo da Expo Prêmio, ao Sérgio Tinem, que é meu professor, a Tânia de Salvador, ao Célio do Espírito Santo, ao Mário aqui de São Paulo, Simone Toigo, a todas as pessoas que participaram conosco lá ontem, foi uma formatura maravilhosa. Também tinha a Fátima de Curitiba, de Brasília, o Hélio de Brasília, veio o pessoal do Brasil inteiro fazer curso de palestrantes, né, formação de palestrantes nacionais e internacionais, ou seja, ontem eu estava passando por uma superação, assim, uma das maiores da minha vida, com certeza. O Alessio participou do meu preparo, da minha preparação, né, Alessio? E nessa palestra, eu falo o quanto, como eu digo, o que é pior sofrer por dinheiro, relacionamento ou saúde. E quando eu utilizo o tópico relacionamento, eu não falo só de amor. Não é só de amor que eu falo. De marido e mulher, de namorado e namorada. Eu falo, na minha opinião, o amor mais supremo de todos é entre pais e filhos. E quando vocês vão citar alguma experiência que vocês têm também, e quando nós vemos um pai ou uma mãe ver um filho ir preso, envolvido com droga, muitos pais vêm a óbito. É um tema triste, porém é uma realidade. Você vê isso muito, Alessio? Na verdade, é um número grande até de filhos que sofrem pelos pais que usam. Também, olha que judiação. A gente falando, nem pensamos nisso. Eu nem o filho vai para um grupo de familiares porque os pais usam. Olha que judiação. É muito comum também, né? Então é normal. Às vezes tem casos ali, como eu já atendido, o filho vai para um grupo de familiares e a gente não tem como mexer. Ele tem 16 anos e o pai e a mãe, ele tem que buscar embaixo do viaduto, tem que trazer para casa. Eles fogem de novo, entendeu? Vendem tudo que tem na casa. Quer dizer, o filho vira o pai da família. Meu Deus do céu. E há casos de superação? Você vê o pessoal voltando para o seio da família? Tinha um padre, tem um padre que eu conheci, que dizia, o padre dizia que drogado não tinha jeito, ele falava desse jeito. Acho que ele mexia tanto, que ele falava, eles saem, mas depois eles voltam. Você, como psicólogo e trabalha nessa área há tanto tempo, o que você tem a dizer? Na verdade, provavelmente o padre não tem muito conhecimento disso. O drogado realmente não tem jeito, porque ele está drogado, né? Quando ele para, é outra conversa. Né? Realmente, o drogado ele sempre tem razão. Né? Tá. Você vai perder. Tanto é que a gente orienta, não discutir com o camarada quando ele está intoxicado. Porque não adianta, é mais fácil ele te levar para usar droga do que você fazer ele parar. Entendeu? Então a gente orienta a família desse jeito, orienta outros profissionais dessa maneira também. Conversar com o camarada de manhã, na ressaca, quando ele está mal, quando ele está arrependido. No rebote, por exemplo, da cocaína é muito comum, porque a cocaína, quando passa o efeito, a cocaína e seus derivados, né? Quando passa o efeito, a pessoa deprime. É um bom momento para pegar ela, que hora que ela está mal. Mas e funciona? Funciona. A família consegue mexer lá dentro daí? Ele só sai quando uma coisa ele quer mesmo. É uma coisa muito profunda para se mexer, entendeu? Existem familiares e familiares, cada um no seu tempo. Cheguei a atender pessoas que em um mês estavam melhor que eu, entendeu? E tem pessoas que estão comigo há 5 anos e não saiu do lugar. Quando você falou mãe, né? Mãe é aquela coisa, né? Vamos dizer assim, mãe com culpa é pleonasmo, né? É pleonasmo. Né? Ela já nasce, ela já nasce culpada. Já engravida com a culpa de... exatamente. Então ela vai pela culpa, atrás da gente. Algumas conseguem resolver isso rápido, né? Outras vão carregar essa culpa talvez para o resto da vida. Fui eu que coloquei esse ser imperfeito no mundo. Eu tenho que consertar isso. Tem que, né? Vou escrever um livro chamado Tem que. Eu acho que vou fazer isso. Tem que? Assim que eu aprender a escrever. Vou consertar uma coisa. É uma psicóloga e meio, né? Não é que se formou meio velho, sabe? Meio. Ele começou a fazer a faculdade com 49? 49. Então. Não precisa falar a idade que tem agora. Acabou de se formar. Né? Da cintura pra cima.
Peraí, eu então tenho... a gente vê as superações dessa maneira. Alguns familiares, as pessoas são mais resilientes que outras em determinados assuntos. A resiliência é o quê? Vamos judiar dele agora. É a capacidade que a pessoa tem de se recuperar e aprender com aquilo. É igual a espuminha? É igual a espuma que você aperta? Eu não concordo muito mentira a história da espuma. Não. Dois psicólogos aí desmontando a eu espuma acho que da isso resiliência. cabe em física, né? Cabe em outras coisas. Na psicologia, eu tenho para mim assim, o bambu vai e volta. Ele aprendeu o que com isso, né? Entendeu? A espuminha baixou e subiu. Ela aprendeu o que com isso? Então a resiliência é... A pessoa aprende com aquilo, ela se transforma e transforma aquilo também, né? Normalmente. Gente, Tá bom? Resiliência não tem nada a ver com a espuminha que a gente aprendeu. De apertar e voltar. Isso é da física. Física? Química? Física. Física. Isso. Aperta e volta. Um bom exemplo, né? Na verdade, um autor que é o pai da resiliência. E tudo a ver com superação. Frankl. Tudo a ver com superação. Viktor Frankl, um psicólogo num campo de concentração. Ele viveu em Auschwitz e ele fala no livro dele o sentido da vida, que é exatamente isso. A resiliência é exatamente o que o Alessio falou, né? Essa situação de você colocar um corpo físico sob uma determinada pressão e ver quanto tempo ele leva para retornar ao estado natural, e se ele retorna, é física, teste de colchão, né? Eu trabalhei numa fábrica de colchão e era assim que a gente fazia. Mas a atual teoria, mas isso já aconteceu em comportamental também, mas o atual conceito que tem se aplicado, que se tem visto, é a resiliência, exatamente como a Alessio falou. Uma oportunidade de você ter aprendido o quê? Então, você sofreu a pressão, você sofreu a crise. Em psicologia, a gente aprende o que dá nome, né? O que chama crise. E o que você fez com aquilo, né? Para você, para o outro, de maneira positiva. Vou dar mais exemplo, então. Por falar em dar exemplos, o Vladimir Pereira... É Vladimir? Vladimir. Ele está com o filme Cidade do Mal, é uma produção do gênero terror, suspense, que traz ao Brasil todos os padrões de qualidade internacionais, prometendo revolucionar o cinema nacional. Contará as lendas e os mistérios da vila de Paranapiacaba, que eu tenho a alegria de ter feito um livro sobre a vila, e o ano que vem será lançado. E o filme dele está com previsão de lançamento em fevereiro de 2016. Possui trailer de 2 minutos e 28. Isso que nós vamos soltar agora? Vamos? Então, vamos soltar o trailer que nós queremos acompanhar. Vamos lá, Flá? Mágica. Ela é mágica. É uma vila, né? Mágica mesmo, né? Que quando a neblina vem, desaparece ela totalmente. Aí, de repente, ela surge outra vez de dentro da neblina. É isso que ela venha surgir novamente com as suas hortênsias, seus jardins, sua mata como do jeito que era, sabe? Aqui é a história. Aqui começou São Paulo. Ela é mística, viu? É bem mística mesmo. Não é conversa fiada minha, é verdade mesmo, viu? Histórias de monstro, de fantasma, sabe? Tem bastante sim. Você sabia que essas casas aí, durante a noite, você escuta os fantasmas falando tudo em inglês? Eu já sei até falar inglês. Verdade, nunca fui aprender. Eu já sei falar inglês de tanto que os fantasmas aí à noite conversam em inglês. Tem muito quando é noite de lua cheia, meu filho. Você não tá com medo, não? Tá, assim, ó. Quando é noite de lua cheia e desce essa neblina aqui, meu filho, haja fantasma à noite, viu? Vampiro, tem bastante vampiro. Aquela
fog denso. Ah, meu filho, muita gente desaparece mesmo aqui na cidade, viu? Desaparece no meio dela e nunca mais volta. Olha, muita coincidência. Outro dia ele falou que estava fazendo um livro lá, um filme em Paranapiacaba, e eu fiz uma obra sobre Paranapiacaba já há muito tempo. E este ano, enfim, a Secretaria de Cultura de Santo André diz que posso dar seguimento ao projeto que vai sair. Então eu tive a alegria de ser apresentada a Zélia Paralego, lá de Paranapiacaba, e ela tem uma hospedaria chamada Hospedaria Os Memorialistas. E ela tem um amor por Paranapiacaba. E ela, agora, esses dias mesmo eu compartilhei no meu Face, ela dizendo das pessoas que incendiaram o Castelinho, né? Incendiaram, é isso, né? E eu vi o vídeo, compartilhei. E o amor que a Zélia tem por Paranapiacaba é uma coisa tão nobre, tão bonito, que as pessoas chegam na hospedaria dela e pedem histórias do que aconteceu, igual essa senhora estava contando. Porque Paranapiacaba é muito rica mesmo a história. Ela disse que ela era uma depositária das histórias de Paranapiacaba, mas que essas histórias não tinham em lugar nenhum escritas. Então nós fizemos um trabalho, eu fui 3 anos direto para lá, eu, juntamente com a Zélia, entrevistamos 12 ou 14 pessoas idosas, e este livro chama-se Do Alto da Serra a Paranapiacaba, porque há mais de um século atrás era chamado de Alto da Serra, e hoje Paranapiacaba, que é serra de onde se avista o mar, o significado de Paranapiacaba. E eu, para vocês saberem um pouquinho mais do que aconteceu, eu fui estudar o Barão de Mauá, que nossa, muito bom falar de inspiração. A Zélia Paralego dizia, quando nós nos conhecemos, que todas as vezes que ela precisava atravessar um grande obstáculo, que ela corria ler o livro, a biografia do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele fez a São Paulo Highway, que é a Santo Jundiaí. Ele queria, na verdade, cruzar toda a América do Sul com ferrovias. E ele chegou uma época que ele era mais rico que o próprio Império Brasileiro. Parece que foi ele que fundou o Banco do Brasil. Só que por conta da estrada de ferro, né, da ferrovia, que hoje a gente chama de Santo Jundiaí, ele perdeu toda a fortuna dele. Os ingleses deixaram ele na mão. Ele começou numa parceria, você sabe disso, Vladimir? Ele começou numa parceria com o Carruter, que é o inglês, a história é maravilhosa, e depois ele ficou sozinho, porque junto com a ferrovia começou também a estrada de rodagem, que a gente fala rodovia, mas não era, né? Era uma estrada de rodagem. Aí os imigrantes italianos, os imigrantes que vieram para cá, aquela mão de obra foi dividida entre a estrada de rodagem e a estrada de ferro. E aí ficou muito cara a mão de obra, então o Barão de Mauá chegou a vender aliança. Isso aí tem no livro Mauá, o Imperador e o Rei. Era a Malu Mader com o Paulo Betti. Ele chegou a vender a aliança de casamento dele e da esposa, que é a May, que era a sobrinha dele, para poder pagar todas as contas. E ele foi embora, me arrepia, ele foi embora para o sul, e quando ele voltou a ser um dos homens mais ricos do Brasil 10 anos depois. Você vibra, né, com a história de superação, né? Eu amo, porque eu tive que me inteirar muito dessa história para poder fazer esse livro. E aí eu também tenho essas histórias dessas pessoas que viveram lá, de cemitério, de corpos mutilados, é tudo verdade. Porque os vagões, eles fazem barulho, mas às vezes os locobreques estavam silenciosos. E conforme eles vinham, eles passavam por cima das pessoas que estavam trabalhando. E mutilava, tem muitas histórias de morte, uma coisa assim absurda. E eu vim embora depois da noite sozinha de Paranapiacaba, gente, fala sério, não é? Olha lá, o Vladimir passou por isso. Aí eles contam aquelas histórias de fantasma e depois a pessoa que está lá fazendo a pesquisa tem que pegar seu carro e vir embora de Paranapiacaba à noite, na neblina, só Jesus. E superar o próprio medo. E superar o próprio medo. E superação de medo é com a gente mesmo, né? Vamos superar. Falando em medo, Claudinha, do que você tem medo? Vamos lá. Vamos tocar nosso barco de superação aqui. Medo. Falando na questão de Paranapiacaba, esse fato das mortes é bem verdade mesmo. Meu sogro, ele trabalhou na prefeitura também de Santo André e ele trabalhou muito tempo lá em Paranapiacaba. Ele conta umas histórias também que
E, inclusive, ele ajudou a organizar a parte administrativa do cemitério de Paranapiacaba. Ele falava que o número de mortes é muito grande e não tinha para onde mandar os corpos. Olha, então, como é teve verdade. que ser feito o cemitério lá mesmo, em Paranapiacaba, que hoje já é fechado, enfim. O cemitério está fechado, mas ele fala que é fato isso mesmo. Muito boa a história de superação e Paranapiacaba entrar no nosso programa hoje. Vocês não imaginam, ou podem imaginar, o sacrifício de subir essa Serra do Mar com a ferrovia? E os trabalhadores, eles eram europeus. Então, o calor tropical desse pessoal europeu que veio para cá, os bichos, a mata. Então, quando eles, enfim, conseguiram chegar em Paranapiacaba, por isso que tem Vila dos Ingleses lá. Tem a dos ingleses, que é tudo arrumadinha, que era onde o pessoal trabalhava, e a dos portugueses, que é aquela bagunça, que foi onde o pessoal foi morar, né? Então, os ingleses eram mais arrumadinhos, os portugueses mais bagunçadinhos. Então, quando chegaram no alto da serra, que viram um lugar mais plano, é aqui mesmo que nós vamos ficar, vamos nos instalar aqui. Superação total. E Paranapiacaba, se realmente o pessoal do ABC tiver consciência do que é a Vila de Paranapiacaba, nós cuidaríamos daquilo não mutilando Paranapiacaba, como os corpos das pessoas que moravam lá eram mutilados, mas sim iríamos cuidar com muito amor, porque aquilo é patrimônio histórico que deveria estar sendo cuidado com muito amor, com muito carinho. Não botando fogo, os vândalos botando fogo como colocaram agora, é um pecado. Então, falando em superação, parabéns, Vladimir, parabéns pelo trabalho, viu? Gostei muito. Vamos lançar, acho que, livro e filme juntos, viu? Vai ser maravilhoso. O que você tem medo, Tati? Vamos falar de medo agora. Então, pelo fato de eu ser mãe, eu acho que todo o meu medo, assim, é medo pensando nos meus filhos, né? Medo de não alcançar os meus objetivos para que eles, com medo deles não alcançarem os deles. Sei lá, medo de acontecer alguma coisa. Já tá quase com chorando. Eles. Deixa eu contar pra vocês. Ela já tá quase chorando. Pois é. É amor demais, né? É amor um amor demais. que a gente não consegue explicar. Então, assim, na verdade, tudo que eu faço é por eles, né? A gente sempre pensa, lógico, pra mim também, pra minha realização pessoal, porque eu preciso disso, a gente precisa, o ser humano precisa, né? De sentir essa realização. Mas o foco principal é eles, né? Acaba sendo eles mesmos. Mas eu tenho medo disso. De não alcançar, ver minha filha falando que ia ser veterinária, e falar, meu Deus, que eu tenho condições de poder ajudá-la para ela alcançar esse sonho dela, que desde pequenininha ela tem. Então, essas coisas assim, né, de mãe mesmo. Então, acho que o meu maior medo é isso, que os meus filhos não consigam, assim, alcançar os objetivos que eles têm. Mas pode ficar por em falta paz, de alguma amiga, coisa. A gente que tem com esse receio, né? Com esse carinho seu, nossos filhos, eles são nossa extensão. 2 psicólogos aqui, pode me cortar se quiser. Essa é só a experiência de vida que eu tenho. Mas eu creio que eu sou a extensão dos meus pais. Às vezes os defeitos nos ferem, a gente tem que se livrar daqueles defeitos que os pais têm, né? Mas os nossos filhos também são as nossas extensões. Eu às vezes falo para os meus filhos, o que eu e teu pai tem de ruim, joga fora, faz igual a laranja, chupa o caldo, joga o bagaço fora se não servir, mas já está se aproveitando o bagaço e a casca da laranja também. É que nem meu pai. Eu lembro meu pai falando pra mim desde pequeno, olha, você faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque nós somos falhos, né? Ainda que a intenção seja boa, a gente pode falhar no meio do caminho, né? Pode cometer falhas, porque nós somos seres humanos falham, erram, né? Mas eu sempre levo isso comigo. E realmente é de fato, né? Porque a gente é falho, mas o meu maior medo mesmo é esse mesmo, pensando nos meus filhos, errar em alguma coisa ali. Deixa eu mandar um beijo aqui para Sueli Marcondes. Sueli, um beijo muito grande para você. Essa semana nós vamos sentar para conversar de uma parceria sua aqui no Troca Ideia, tá bom? Um beijo grande para você, saudades. Você é uma linda, é um prazer ter você aqui conosco no Troca Ideia. E vamos esperar. Essa semana nós vamos conversar, tá? E obrigada por você estar assistindo Troca Ideia com a gente. Sobre medo, Ana Paula, você tem medo de alguma coisa? Não, eu tenho pavor. é um medo ao quadrado, ao cubo. Eu tenho pavor de rato. E eu nem falava esse nome. Eu tenho que contar uma coisa de rato. Vai, fala aí, depois eu conto. Eu não falava a palavra. Eu só falei depois que eu fiz uma cura rápida de fobias no meu curso de programação neurolinguística e funcionou, porque eu não falava. E eu tenho pavor. Antes de ir para alguma casa, alugar,
Eu sempre vou perguntar, qual é a probabilidade 0 a 100 de ter um rato nessa casa? Eu tenho, né, é pavor, é pânico. E você, tem medo Eu de nunca iria naqueles programas, sabe, No Limite. Eu jamais Rapaz, iria. eu fico me imaginando Não. deitada ali com aqueles negócios pra ganhar 2 milhões. Não sou cachorro nunca que eu ia deitar ali. Jamais, Tenho jamais. pavor. E as baratas, aquelas cobras andando pelo corpo das Misericórdia. pessoas. Eu também não. Não Mas sou rato, nojenta, rato, não rato sou não metida, dá. mas negócio de bicho, rato passando assim. Meu Não Deus, vem. que Eu já menino. imagino ele gigante. Nossa, não. Não, então, vai. Alé, você tem que ter medo de alguma coisa. Eu sou homem. Peraí. Ele gosta, ele Homem. gosta de casar. Eu sou homem daqueles que não tem medo, fica apavorado também. Ó, Tem medo é pra covarde. Eu sabe sou o que, homem. que o Alessio tem Apavorado. medo? Sabe o que, que ele tem medo, gente? De Pelo pagar a amor de Deus. pensão. Ah, tá. Não, Quantos na filhos verdade, você eu tem tenho mesmo, Alex? Alergia de... Hã? Quantos filhos você tem? Alguns. Fala. Fala. Tenho 7. Muito bom. Tá vendo? Aliás, é que não tem coisa mais narcisista que ser pai, né? Ou ser mãe, né? Se o filho der certo, eu fui Quem bom tem? pai. Eu vejo isso. Vai, Alessio. Não tenho. Gente do céu. Aliás, por 2 milhões eu casaria com uma barata. Casaria, chamava de linda e se eu achasse a boca dela, eu beijava. Tá vendo, Ana Paula? Medo Como que eu os tenho. valores, os medos são diferentes? Meu medo, na verdade, assim, eu tenho medo dirigindo de atropelar alguém. Isso eu tenho. Para entrar no carro, eu penso 10 vezes. E hipnose a gente usa muito. A neurolinguagem para fobia, para medo, exatamente. E De medo de Milton falar Erickson. em público? Que história é Que essa? na verdade eu não, é um certo pavor, sim. Aquela coisa de tão me ouvindo falar, começa a me dar uns brancos. Esse pirulito aqui. Ixi. Nossa. Você manda bem, viu? Tá sentadinho, eu não entendo de PNL. PNL, mas eu tô achando que você tá... Ele tá se comportando bem, Ana Paula? Ixi, Olha, Maria. eu posso falar pra vocês que minha boca tá seca, meu coração tá acelerado, minha mão tá suando, mas eu tô bem. Eu tô bem, entendeu? Já vi que vai ser parceiro do Troca Ideia, né? A gente precisa saber o que é coach. Vai, Eu conta. utilizo auto-hipnose, é coaching, é pra Ai, ela mesmo, gente, é o ele me treinador, hipnotizou né? semana passada. Ah, foi sem querer. Ó, vou contar pra vocês como que foi. Eu estava super ansiosa por falar em superação. Eu me superei ontem fazendo a palestra lá com várias pessoas. Todo mundo julgava todo mundo naquele lugar que nós estávamos, porque era uma apresentação como se fosse um TCC. Então, eu vinha me programando para fazer a apresentação, me planejando, fazendo tudo que tem que ser feito. E o Alessio estava ali do lado, ele trabalha no NAPS, que é perto da Lima Limão, que é a minha loja. E ele foi lá, pera um pouquinho, e ele fala que é hipnólogo, mas eu não acredito que as pessoas possam ser hipnotizadas. Normalmente as pessoas que se acham, né, não acham. Não sei o que tem a ver, mas eu não acredito. Aí ele pegou numa mão, e eu lá, né, porque eu estava estressada, nervosa, preocupada, então a gente deixa, né, se tiver no fundo do poço, deixa. Passa por um caminho, assim, assim, pegou na outra mão, cruzou as mãos, fez um exercício lá, e quando ele me perguntou, o que você comeu no almoço? Eu olhava para ele, olha só o que aconteceu, Flá. Como se eu estivesse num sono profundo. Sabe quando você está meio que dormindo e meio que acordado? E a pessoa fala com você e você está ouvindo, mas o seu cérebro não consegue responder? Foi assim que eu fiquei. Lá na loja, em 3, 4 minutos, eu olhava para ele. Gente, eu não tinha almoçado. Mas eu não conseguia, eu sabia que eu não tinha almoçado para falar para ele, eu não almocei. Mas demorou muito tempo para aquilo sair, né? O que você fez ali? Na verdade, todos nós somos hipnotizados todos os dias, o tempo todo. Quem dirige aqui é hipnotizado. Entendeu? É uma mudança de foco. É como se fosse uma um mudança transe. no seu estado de consciência. É o transe. É um transe. Então eu pego o meu carro, dirijo por 2 horas. Quando chego no meu objetivo, a sensação que eu dirigi 15 minutos. Entendeu? E quando você vai, você não lembra o que você fez. Isso acontece muito Exatamente. comigo. Como que eu Lendo cheguei livro aqui? bom, namorando, né? Principalmente namorando. Ah, namorando é bom. O tempo voa. Como que é o nome do hormônio? Oi? Do hormônio é anfetamina? Não. Ocitocina. Outra. É a droga do E amor. anfetamina? Mas anfetamina traz alegria também. Traz leveza. A ocitocina é a droga do abraço, do colo de mãe, da coisa assim. Né? Com 2 psicólogos A aqui, dopamina tá? é a droga do prazer. Ah. Que já está mais ligada ao uso de droga, ao uso de outras coisas, né? Dependência química. Está bem ligada. Aí tem que ir para superação depois. Isso. Aí tem que superar depois. Eu quero aqui fazer já
alguns avisos, alguns agradecimentos às pessoas que participaram. Vamos colocar este óculos. Peraí, que a gente já... daqui a pouco você vai falar sobre coach, viu? Não vai ficar assim, não. Pessoal, a gente está falando sobre superação. Estou aqui com Alessio Donizete, psicólogo e hipnólogo. Não vai ter hipnose aqui hoje? Não vai hipnotizar ninguém. Já estava se hipnotizando. Estou com a Ana Paula Puga, que é psicóloga e coach, idealizadora e consultora da Actus Solutions. Muito bem. Estou aqui com a Cláudia Valadão, que é do ateliê Ideia e Arte. Estou aqui com Tatiana Bertazzoni, do Isto é Festa. E eu quero agradecer as meninas que passaram pelo programa, que é a Magali Colamel, da Artes e Aromas, a Luanda da Help Alves, da Escola de Idiomas Rockefeller, Camila Robst, da Tuto Natural, Dirce Marchione, da Premier Serviços Especializados em Segurança do Trabalho, a Vera Cristina, da Cris Craftwork. Todas são umas lindas, são pessoas inteligentes, com conteúdo, e as suas empresas são maravilhosas. A Isali Bru, do Bru Internacional, Vera Emília Teruel, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, do Viva Melhor. Verinha é uma pessoa maravilhosa, que nós somos amigas de longa data, e está à frente do Viva Melhor há muitos anos. Lígia Menezes, neuropsicóloga, Fernanda Farias, psicóloga, Vanessa Almeida e Maria Fernandes, do Mania de Grandeza, Neuci Vanderlei, que é captadora da Colsan, grande amiga minha também, Sueli Marcondes, que eu mandei um recadinho para ela até agora, Lilian Leal, que é do marketing digital, e Priscila Cardoso também, que esteve aqui, inclusive esteve aqui no meu lugar, né Mara? Um beijo para Mara, que está ali, Vladimir. Tá ótimo, Mara, tá ótimo. Então, muito obrigada a vocês todas que estiveram conosco. E falar em inspiração, superar não é escolha, é necessidade. Nós temos que nos superar, né? Não é porque a gente vai superar ou não vai. Ou supera ou supera. E eu estava falando ainda há pouco sobre a água, que a água vem na pedra, umas passam devagarzinho, outras vêm, dá de frente com a pedra e pula. Eu acho que diante de um obstáculo, é melhor a gente passar do lado, ver o que faz, porque daí a gente se estoura toda também, né, Ana Paula? Pois é. E aí, aproveitando o gancho, o coaching, que é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, hoje a gente tem o coaching para executivos, que desenvolve competências, o coaching de carreira, que vai dar um norte para a sua vida. Às vezes a gente não sabe o que faz, né? Se casa, se compra uma bicicleta, faz o coaching. E você tem o life coaching. E aí a superação está exatamente junto com o profissional de coaching, que é o coach, superar os obstáculos racionais e não racionais, tá? Eu quero aproveitar, Vera, que o seu programa, que é um espaço super bem conceituado, de pessoas bacanas, façam coaching, mas procurem a natureza e de onde vem o coach, o profissional que quer fazer esse trabalho com você. Isso agora. Exatamente assim. Como confiar no coach? Como confiar? O trabalho tem um custo, tem investimento. Você falou assim, a gente escuta falar bastante, é verdade, né? Então o coaching, ele é uma ferramenta poderosíssima, ele é um processo super poderoso para desenvolver o que a gente sozinho não consegue, né? É um processo que um profissional vai te acompanhar de saída de um ponto A, onde você está, para a chegada de um ponto B, onde você quer chegar, e para clarear exatamente isso. Então, não é brincadeira. Ele vai trabalhar com as suas crenças, ele vai trabalhar com seus obstáculos. Então, procura de onde ele vem, qual é a escola de formação dele, e pega depoimentos. Pede. Não tem problema. Ele tem que te passar isso. Você pode me dar aí 2 ou 3 referências do seu trabalho, tá? Peçam isso, para não correr o risco de você depois falar, esse processo não serve, porque caiu aí realmente na mão de profissional antiético, mas façam coaching. Normalmente são psicólogos ou não? Não precisa ser psicólogo, de maneira nenhuma. E ele é um processo bem diferente da terapia, tá? Ele é um processo mais focado, objetivo, que tem começo, meio e fim, diferente de um processo terapêutico. E como que ele se forma, coach? Hoje no Brasil a gente tem várias escolas de coaching. Eu posso falar a minha? Pode. Eu me formei com o Randy Stefano e a Fátima Abate no ICI, né? E aí a gente tem a certificação nacional e internacional. E isso é importante. Você procurar uma escola de coaching, você precisa ter um curso superior de qualquer uma das áreas. Então você não tem necessidade de ter uma formação na área de humanas, né?
Mas você tem que querer trabalhar com o comportamento humano, com pessoas. Ah, eu adoro pessoas, não é só isso, né? Então, o Randy vai conversar com você. Eu tô falando dele porque é uma escola que eu conheci. Conceituada, que você conhece. Exatamente. E aí, que você indicaria. E eu indicaria de olhos fechados. Hoje eu indico, né, para quem me pergunta. Então, para ser coach, você tem que fazer um curso X horas para ter essa formação. Muito bem. Deixa eu fazer só uma pergunta. Claro, por favor. Ana, assim, o coach, ele tá ligado somente à questão financeira para a empresa ou não? Eu posso, de repente, usar um coach não psicólogo para a minha vida pessoal, ou não? Pode, com certeza. Eu tenho coaches hoje, que é o sujeito ao coaching, que contrataram pessoalmente. Então, eu tenho, por exemplo, alunos, ex-alunos meus, né? Eu também dou aula, eventualmente, e ex-alunos fazem porque querem dar um norte para a carreira ou porque querem desenvolver alguma competência, ainda não identificaram qual. Então, independente de empresa contratar, a pessoa ou o indivíduo também faz esse contato. Porque não é terapêutico, né? Não é psicologia, não é psicanálise, não tem divã. Então, por exemplo, o que eu é um já tinha uma de descobrimento. Exatamente. Perfeito, Vera. Autoconhecimento, né? Primeiro você vai se autoconhecer, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Você vai dar um mergulho de si, porque o coach vai te ajudar a tratar a miopia de si mesmo. Né? Eu costumo dizer isso. A gente é míope de si mesmo, muitas vezes. E isso é qualquer Deus, pessoa. Eu já vi que eu não posso fazer esse negócio aí. Não devo fazer. Pelo amor de Deus, não, mas é fantástico. E às vezes a gente... Descobrir mais ainda. E a gente acha, às vezes a gente acha... Superação. E às vezes a gente acha que tem que superar o obstáculo X, mas o obstáculo X, ele não está trazendo tanto impacto negativo quanto o Y, mas que você não tinha tomada de consciência. Entendi. E aí, no processo de coaching, o coach, com as ferramentas corretas e os instrumentos corretos, vão te dar essa visão de si mesmo. Então, ele usa alguns instrumentos, alguns inventários, né, para chegar nesse caminho, que é o começo do processo, e o restante do processo, plano de ação. Olha que interessante. Eu tinha uma outra visão realmente tá de coach. Para qualquer pessoa. Outra coisa. O objetivo Vladimir tá ali só Tati, né? Então, interessante, sabe, né, Flávia? É mais Tati, profissional nada. do que pessoal. E não, na verdade, é um autodescobrimento. Então, É um autoconhecimento, exatamente. De repente, até coisas, ferramentas que eu tenho em mim e que eu não utilizo, que eu posso utilizar com essa descoberta. Isso. Que legal, Isso né, mesmo. com esse profissional. Perfeito, isso Nossa. mesmo. E assim, eu não vou fazer coach porque é caro, só... Conversa, né? Pergunta o valor do investimento, negocia, né? Porque, de fato, de todos os trabalhos que eu faço nos últimos 15 anos com desenvolvimento de pessoas, o coaching, ele tem resultados fantásticos, porque ele é direcionado, ele é objetivo e ele é focado em você. Quantos anos, Ana Paula? Eu trabalho há 15 anos nessa Então, área. não parece que era novo? Pra mim, coach é uma não, mas coisa com a minha formação de coaching, ela é mais atual. Eu trabalho há 15 anos com gestão de pessoas. Tá. Da minha e o formação. coach é uma coisa que aconteceu mais recentemente, de uns o termo 8 de anos coaching pra no cá? Brasil, 8, 10 anos? ele tá mais recente, exatamente, os últimos tempos. Mas Posso fazer uma pergunta claro, também? Deve, eu tô aqui com comichão, quero saber o que você vai falar. Não, porque a questão do coaching, a gente pode ver uma questão organizacional também, porque eu lembro onde eu trabalhei numa empresa, que o dono da empresa, ele contratou um coach para organizar a empresa, para dar segmentos, ele dá organização a cada departamento da empresa. Inclusive, ele trabalhou muito comigo, então é mais uma questão de organização também, no caso empresarial, no caso profissional, seria? O coach, ele tem essas duas frentes. Ele pode atuar individualmente, com um gestor, né, com um executivo, ou ele pode trabalhar com a equipe, fazendo coaching de equipe, porque aí o foco é o relacionamento da equipe, o sucesso, o engajamento e a performance. Então, a equipe quer performar melhor, mas não consegue superar sozinha algum obstáculo, algum problema de relacionamento, o coaching entra, né? Aí a gente tem os coaches que fazem um trabalho de consultoria, realmente, que são mais espaçados, de estar com você, porque a gente tem o coach e a gente tem o mentor. A gente tem o coaching e o mentoring. O mentoring é diferente, que é uma pessoa mais experiente na área. Seria no caso, por exemplo, de uma empresa, tem aquele departamento que está parado, não consegue evoluir,
Aí entra o trabalho do coaching para dar aquele up, para mostrar realmente o que está na gente, o que a gente pode evoluir, seria isso. O coach pode trabalhar numa frente de uma equipe exatamente para fazer essa equipe funcionar. Pode, legal. Trabalhando com o foco do conceito de coaching de equipe. Legal. Legal. Porque a ideia é essa, né? Às vezes a gente tem... É o que você falou de intenção positiva. Poxa, mas a intenção sempre é positiva. Por que eu tô dando tanta mancada? Porque a gente é julgado pela ação, não pela intenção. Ai, seu juiz, não queria matar, mas matou. Então aí você vai ser julgado pelo seu ato, não pela sua intenção. Eu não queria matar, mas eu matei, mas não queria. Mas eu não Perfeito. Então, às vezes você não consegue alinhar, a sua ação tá negativa, mas a sua intenção é boa. Né? Então, o processo de coaching vai te ajudar nesse autoconhecimento. Ter várias ideias e não conseguir colocar em ação. Não consegue colocar em ação, né? Porque tem gente que tem meta e não consegue chegar lá. Exatamente. Tem gente que planeja. Não executa. Não executa. Tem gente que sonha, não põe em prática, aí vira alucinação. Tem gente que tá tendo um resultado bacana, mas sabe que podia dar mais, sabe que podia performar melhor, mas também não consegue. É natural, né? Sozinho, muitos obstáculos a gente não supera sozinho, né? E aí a gente tem profissionais que se especializam e, né, estudam para isso, porque realmente eu faço coaching, então, né? Qualquer pessoa pode fazer, né? Eu fui fazer, enquanto eu fazia o curso, eu fui descobrindo um monte de ferramentas que eu apliquei em mim. Né? Eu fui aplicando em mim e eu vi, e a gente vê o resultado. Isso que é bom, é o nosso próprio. O laboratório, a família vira o laboratório, né? E nada melhor do que ter uma coaching psicóloga, né? Nossa, porque tá tudo ali, né? Eu tô adorando. Tá tudo ali juntinho, né? Pessoal, a gente acaba como aqui passa muito rápido. Aqui é mais. Não tem nada a ver com ferrovia de Paranapiacaba, não. Aqui é metrô mesmo, é avião. Chegar em Salvador em 1h30 e olha lá. Vou ler um pequeno textinho aqui que eu fiz. Se os meus professores da escola veem eu lendo aqui, não pode ler. Mas tudo bem. O escritor sofre por não poder ler, sabia, gente? A gente escreve, quer contar para os outros depois e não dá tempo de eu decorar tudo que eu faço por enquanto. Há 3 coisas em nossas vidas que mexem com a nossa cabeça. Uma delas é o dinheiro, aperreio financeiro. Outra coisa são os relacionamentos, família, amores, convívio no trabalho e nossa saúde, nosso bem-estar. Quanto ao dinheiro, seja criativo, criar um novo momento, mudar o leme, virar a página, trocar a cena devastadora por coragem, empenho, esforço e buscar conhecimentos. A solução está em suas mãos. Relacionar-se com as outras pessoas é necessário, somos assim. Vivemos em sociedade e temos família, e os relacionamentos existem. Amor deve ser enriquecedor, acolhedor e transformador, como foi o ventre que fomos gerados. Se conheça, ame-se em primeiro lugar, se cuide, se abrace, sinta alegria em estar vivo. A esperança, a ternura, a generosidade ou não. Você tem o poder, não divida com ninguém. A emoção é sua dona e você é dona dela. É dono dela, né? Deixando assim o poder de decisão a você. Uma troca justa e necessária para uma vida plena e feliz. Cuide-se, ame-se, apaixone-se por você. Você é único como as listras do tigre. Suas digitais, seu DNA, sua fé, sua determinação. Aceite amor, aceite seu biotipo, transforme sua vida. O navio é seu, o mar é a vida. E o tempo? Não sabemos. Por isto, aproveite que está nessa viagem para transformar-se, deixar bons exemplos, seu filho, seus pais, seus verdadeiros amigos. Quem te ama de verdade quer te ver feliz e realizado. E por último, sonhe, tenha propósitos na vida, seja seta, tenha meta, cabeça aberta, faça dieta. Ouse, crie, é você que o mundo espera. Veio aqui para brilhar, estrelar, iluminar, plantar e este mundo atravessar. Com amor, sem terror, sem nenhuma dor, descubra o seu valor, pois você nasceu para ser vencedor. Estive aqui com a Cláudia
Fala tchau, Claudinha, que eu vou apanhar. Tchau, pessoal. Tchau, Verinha. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por estar aqui, por essa oportunidade. Obrigada a vocês por darem para nós o maior conhecimento, né? Que a gente sempre precisa e nunca é demais, né? Eu agradeço. Minha linda Tati, muito obrigada pela presença e pela superação de estar no programa hoje comigo. Mais uma vez, né? Muito obrigada, Vera, mais uma vez, por poder estar aqui, falando um pouquinho aí de um tema tão importante, a superação, como eu disse no início. E é isso, gente. E vou deixar meu contato. Por favor, contato, né? Claro. Não sei se aparece no final, mas isso é festa, para quem quer decorações de festas personalizadas, ou peças de MDF para a sua festa. O telefone 96541-5526, facebook.com.br/isto-é-festa e o Instagram, @isto-é-festa. Muito bem. Ana Paula? Obrigada ao público do Troca Ideia, Alessio, Tati, Cláudia, Vera, muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído. Claro, os meus contatos já estão aparecendo aí, estou super à disposição, pode mandar WhatsApp, e-mail, e quero ter podido retribuir o carinho que vocês sempre me trataram. Obrigada. Com certeza. Alessio? Tá, obrigado também pelo convite. Quer deixar contato, Alessio? Se alguém vai querer, Meu contato com certeza. Não tem aí? Não, tem lá. Tem meu contato tá lá, no vídeo. tá? Sou especializado em dependência química, trabalho com familiares dependentes químicos, hipnose para fobias, medos e outras coisas. Lembrando que hipnose não cura, tá entendendo? É bom fazer uma terapia, né? É bom seguir em frente. Conheço vários coachings, o serviço de vocês é muito bom, eu gosto muito, tá? Só não faço porque tem essa deficiência que nasceu na minha carteira. E quanto à superação, como dizia Freud, nós somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de ferro, né? Então a gente tem que para aguentar as pancadas, né? E seguindo seu exemplo do rio, vou fazer um paralelo. Tem o ferro antigamente, para virar uma linda e forte espada, ele apanhava e esquentava muito, né? Para poder virar alguma coisa assim. E nós também, a gente cresce com algumas coisas. É lógico que ninguém quer apanhar para crescer, mas infelizmente, faz tá parte, bom? Né? Faz Obrigado parte. pelo convite. Muito obrigada. Quero agradecer as meninas mais uma vez, Cláudia e Tati, que elas que fizeram, são nossas parceiras e que fizeram esse cenário lindo durante esse mês do Outubro Rosa. Um beijo, pessoal do Outubro Rosa, pessoal do Viva Melhor. Agradecendo, e fica o convite para vocês vir fazer um quadro no Troca Ideia. Você também, Ana Paula, se quiser ter um quadro dentro do Troca Ideia, vamos conversar, vamos fazer essa parceria, que eu acredito que seja bom, enriquecedor e engrandecedor para todos nós. Muito obrigada a todos que estiveram presentes no Troca Ideia. Pessoal, um beijo para vocês. Até a semana que vem com mais um Troca Ideia. Beijo, até mais e muito obrigada.